A nossa meditação de hoje está baseada em Mateus capítulo 15, verso 1 até o verso de número 20. Espero que você já tenha lido o texto, espero que você tenha prestado atenção nas palavras e nós vamos agora estudar um pouquinho a respeito dessa passagem bíblica. Essa passagem sobre esse encontro de Jesus com os fariseus, essa discussão sobre a questão de lavar as mãos, etc., isso está em Mateus, está também em Marcos. Então, se você for ler no Evangelho de Marcos, você vai ver que no capítulo 7, a partir do verso 1 até o verso 23, tem um texto paralelo. Marcos sempre é mais resumido em tudo aquilo que ele diz, mas especificamente nesse texto ele é um pouco mais extenso. Então, se você for lá em Marcos, você vai ver que tem algumas explicações adicionais. E nós vamos citar algumas delas enquanto nós estivermos estudando esse texto bíblico. Bom, nós encontramos aí Jesus com os discípulos e aí nós vemos que alguns fariseus vieram e questionaram a atitude dos discípulos. Só que eles questionaram diretamente para Jesus, porque o intuito deles, em várias ocasiões, é sempre esse: tentar ver se Jesus erra em alguma coisa para poder acusarem Jesus. Então nós vamos olhar esse texto, nós temos um problema aí nesse texto, mas nós temos que olhar com calma e ver qual é de verdade o problema. Primeira coisa, eu quero dizer algo que não é problema. Então isso não é problema. A questão de lavar as mãos. Você leu o texto, também li o texto, e parece que toda discussão gira em torno de lavar as mãos. E eu quero dizer para você que não é isso. Jesus não é contra lavar as mãos, muito pelo contrário. Então, para o bem nosso, para o bem das pessoas, lave as mãos, continue lavando as mãos direitinho. Nós estamos numa época complicada, então devemos lavar as mãos. Chegou em casa, lava as mãos sem tiver contato com alguma coisa que possa ser contagiosa, lava as mãos. Então, isso aí é questão de higiene. Lavar as mãos é algo que eu e você aprendemos que deve ser feito e é uma questão de higiene. O texto fala sobre lavar as mãos? Mais ou menos. Na verdade, o texto não está discutindo sobre lavar as mãos. O texto está discutindo sobre a questão da pureza cerimonial. Então, se você olhar o texto aí, você vai ver que no verso 2 é falado sobre a tradição dos anciãos. Ou seja, a preocupação dos fariseus não era se os discípulos estavam fazendo as coisas de maneira higienicamente correta. A preocupação deles é que estava sendo desobedecida uma tradição dos anciãos sobre essa questão das mãos. Se você for ler lá em Marcos, você vai ver que a pergunta dos fariseus é colocada de outra maneira que fica até mais claro para a gente. Diz lá que os fariseus perguntam por que os discípulos comem com as mãos impuras. A questão não era lavar as mãos, a questão é que as mãos dos discípulos estavam impuras. Se alguma coisa estivesse impura, se as mãos estivessem impuras, por exemplo, a pessoa não poderia se aproximar de Deus no sentido de ir ao templo, de fazer seus sacrifícios, como era exigido dos judeus naquele tempo. Então, a questão toda girava em torno desse: você está puro ou você está impuro para fazer as cerimônias no templo? E o que tem a ver lavar as mãos com essa questão de pureza? Para os judeus, muitas coisas eram impuras. E naquele tempo, no tempo de Jesus, os judeus estavam sob domínio dos romanos e os gentios, ou seja, todos aqueles que não eram judeus, estavam o tempo todo em contato com os judeus. Então, o judeu achava o seguinte: olha, se a sombra de um gentio tocar você, tocar sua comida fica impura. Você não sabe onde você andou, então, se você tocou num lugar que um gentio tenha tocado antes, suas mãos estão impuras. Então, quando um judeu chegava em casa, ele esticava as mãos e jogava um pouquinho de água nas mãos, só para poder dizer: olha, minhas mãos agora estão purificadas, minhas mãos agora estão livres daquela impureza dos gentios. Então, não era questão de lavar as mãos, não era pegar
sabonete, como eu e você fazemos hoje, esfregar uma mão na outra, bastante água, lavar a mão direitinho, para tirar toda a sujeira, toda e qualquer contaminação que possa haver em termos de doenças. Não era isso. Era uma questão cerimonial. Então, o problema lá não era lavar as mãos. Jesus não é contra lavar as mãos, não está errado lavar as mãos, muito pelo contrário, está certo. Você deve continuar lavando as mãos, deve continuar fazendo tudo aquilo que você sabe que é medida de higiene, porque a Bíblia é a favor da vida e nós devemos, sim, cuidar das nossas vidas, cuidar da nossa higiene, cuidar do nosso corpo, que para todos os salvos, o corpo é o templo do Espírito Santo. Então você deve cuidar do seu corpo com tudo aquilo que você sabe que é certo para poder se manter limpo. Limpo em termos de higiene, não em termos de pureza cerimonial. Então, isso não era o problema. A questão não era lavar as mãos ou deixar de lavar as mãos. Isso Jesus vai falar um pouquinho mais na frente, mas ele vai sempre estar com foco na questão da pureza cerimonial. Ou seja, era essa a questão que estava toda, foi o centro daquela discussão, pelo menos o começo daquela discussão. Então, a questão de lavar as mãos não é o problema. Qual é o verdadeiro problema? Bom, vocês notaram pela leitura do texto que logo depois que os fariseus perguntam por que seus discípulos comem sem lavar as mãos, Jesus responde com a outra pergunta. Ele diz, porque vós invalidastes o mandamento de Deus por causa da vossa tradição. O problema não era a questão de lavar ou não lavar as mãos em termos cerimoniais. A questão era outra. E Jesus toca no problema. A questão era a tradição dos anciãos. E por que isso aí era um problema? Era um problema porque eles colocavam a tradição dos anciãos acima da palavra de Deus. Se você prestou atenção aí na sua Bíblia, você viu aí que no versículo 3, Jesus fala mandamento de Deus. Se você olhar no versículo 6, Jesus fala palavra de Deus. Ou seja, nesse texto aí, o que está em questão é o que é mais importante, a palavra de Deus ou o ensino dos homens, o mandamento de Deus ou a tradição dos anciãos. Isso é que era realmente o problema. E Jesus diz por que ele está acusando os fariseus de colocarem a tradição acima da palavra de Deus. O exemplo dado por Jesus tem a ver com o 5º mandamento: honra teu pai e tua mãe. Isso é um mandamento bíblico, está lá nos 10 mandamentos, você conhece, eu conheço também, e é um mandamento que tem várias aplicações na minha vida e na sua vida também. Então, quando eu e você éramos crianças, eu e você deveríamos obedecer os nossos pais, assim como nossos filhos devem nos obedecer. Então, os filhos devem obedecer aos pais enquanto estão sob a tutela dos seus pais. Isso é honrar pai e mãe. Mas existe uma fase na vida em que os filhos se tornam adultos e os pais vão envelhecendo. E aí a coisa muda de figura. Antes, quando os filhos eram pequenos, os pais cuidavam dos filhos. Mas quando os filhos são adultos e os pais estão envelhecendo, chega a hora em que os filhos cuidam dos pais. E honrar pai e mãe também tem a ver com isso. Os filhos cuidarem dos seus pais. E o texto que Jesus cita e o texto que Jesus discute aí nessa passagem bíblica coloca em relevo exatamente essa questão. Porque, pela tradição dos anciãos, pelo ensino dos homens daquela época, se alguém dissesse para os seus pais, olha, os meus bens, a minha casa, o meu dinheiro, eu dei como oferta ao Senhor. Ou seja, eu dediquei a Deus. Eu consagrei a Deus. Então, olha, eu não posso ajudar vocês, porque meu dinheiro não é mais meu dinheiro agora é de Deus. Se um homem fizesse essa promessa, não significa que ele tivesse que tirar todo o dinheiro do bolso naquela hora e entregar para o templo, consagrar ao Senhor.
significava que quando ele morresse, possivelmente, o dinheiro dele, ao invés de ir para os pais, para ajudar os seus pais, ia para o templo. E também, a partir do momento que ele tivesse dito que tudo aquilo era oferta ao Senhor, ele não precisava mais gastar dinheiro com os pais, porque agora Deus iria cuidar, né? Que coisa linda, coisa maravilhosa. Não, Jesus está dizendo, não, isso é uma tradição. Vocês estão invalidando a palavra de Deus. Vocês estão colocando o ensino dos homens à frente daquilo que a Bíblia diz. E a Bíblia diz, honra teu pai e tua mãe. E Jesus termina esse argumento com uma citação de Isaías, dizendo que esse povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. A tradição visava unicamente as coisas que eram externas e esqueciam daquilo que era mais importante. Porque uma coisa externa é muito mais fácil de fazer. É fácil fazer uma peregrinação. Você vai ficar cansado, verdade. Mas é uma coisa externa. É uma coisa que você começa, continua e termina. Não tem nada a ver com algo que vem de dentro do coração. Os judeus, nas suas tradições, eles estavam enfatizando essas coisas externas. Infelizmente, aqui, nesse texto bíblico, Jesus acusa algo que viria a ser uma tônica no judaísmo daquele tempo e continuou até os dias de hoje. Cada vez mais foram colocadas mais leis, mais regras, mais tradições, mais ensinos humanos e cada vez menos a lei de Deus foi tendo a devida atenção. Jesus não queria isso para a igreja. Jesus não quer isso para a igreja. Jesus quer que a palavra de Deus continue sendo sempre a nossa regra de fé e prática. O ensino dos homens pode ser importante, eu tenho certeza que há muitas coisas boas que as pessoas dizem, mas a palavra de Deus sempre tem que estar acima de tudo. Então, o verdadeiro problema não era lavar as mãos. O verdadeiro problema era que os fariseus daquele tempo, os judeus daquele tempo, estavam colocando a tradição, o ensino dos homens, acima da palavra de Deus. Mas há um outro problema. Qual é o outro problema? O outro problema tem a ver com aquilo que realmente contamina o homem. Vocês notam que Jesus falou alguma coisa para a multidão. Ele disse, olha, não é o que entra no homem que contamina o homem, mas sim o que sai do homem. Isso contamina o homem. Os fariseus ficaram escandalizados com essa palavra. Foram embora muito decepcionados com Jesus, com muita raiva até. Os discípulos não entenderam o que Jesus estava falando, o que Jesus estava dizendo, como aquilo não contaminava o homem. E Jesus tem que explicar para os discípulos. Aliás, o texto diz que Jesus ficou admirado como os discípulos não tinham entendido, mas mesmo assim Jesus explicou e disse que, olha, o que entra no homem desce para a sua barriga, ou seja, se você come alguma coisa, vai para o seu estômago, e aquilo que o seu corpo não aproveita, depois o seu próprio corpo joga fora. Então o que entra, sai. Mas isso, o que entra no homem, os alimentos, eles não contaminam cerimonialmente o homem no sentido de que eles não fazem o homem ser rejeitado por Deus. Marcos, quando cita isso, ele coloca uma observação. Assim, Jesus considerou puros todos os alimentos. Não era uma questão de alimentos, não era uma questão de pureza exterior. Jesus estava falando de outra coisa. O que realmente contamina o homem? E Jesus diz, olha, o que contamina o homem é aquilo que sai do coração. Porque é do coração que procedem todos os pecados. O problema do homem não é aquilo que é exterior, não é lavar as mãos, vestir a roupa certa, ter o cabelo cortado do jeito tal, usar ou não usar maquiagem, isso tudo é exterior. O que contamina o homem, o problema do ser humano não está por fora, está por dentro. O problema do ser humano
é o pecado. E o pecado está dentro do nosso coração. É do coração que procedem os maus desígnios, as prostituições, adultérios, blasfêmias, homicídios, roubos. Jesus cita várias coisas. Mateus cita alguns desses pecados, Marcos cita esses e mais outros. Então, pecados, existe uma porção de tipos de pecados, mas o problema maior está lá no coração. É do coração que procedem todos os pecados, e isso é que contamina o homem. Uma pessoa pode estar exteriormente muito bonita, mas Deus que vê o coração sabe o pecado que existe lá dentro. Uma pessoa pode estar exteriormente mostrando, sei lá, muita entusiasmo no louvor a Deus, mas Deus que olha o coração sabe o que tem no coração daquela pessoa. E eu não estou dizendo que a pessoa que é exteriormente apresentável está suja interiormente. Eu estou dizendo que todas as pessoas, é isso que Jesus está falando, todas as pessoas são pecadoras e isso que contamina. Lavar as mãos, lavar o corpo, isso aí pode fazer a higiene do meu corpo, a higiene externa do meu corpo. Mas aquilo que está dentro do meu coração, nenhuma água consegue tirar. Como é que a gente resolve esse problema de coração? O problema do pecado, a gente resolve com arrependimento. É reconhecendo que de fato eu sou pecador e crendo que Jesus na cruz pagou os meus pecados. Mais na frente, quando nós falarmos sobre a ceia, nós vamos ver que Jesus disse que aquele sangue derramado, simbolizado no cálice, ele ia ser derramado pela remissão dos pecados, ou seja, Jesus é que perdoa pecados. Só Jesus pode transformar o coração, só Jesus pode limpar o coração. Não é água, é o sangue de Cristo, é o sangue derramado na cruz. Arrepender dos pecados e crer em Cristo. Isso limpa o coração, não é água. Mateus, capítulo 15, versos 1 até o verso 20. Tem algo aí que não é problema. Jesus não está falando sobre lavar as mãos em termos de higiene. Ele está criticando a tradição dos anciãos em relação à pureza cerimonial. Você lava as mãos quando chega em casa, você lava as mãos antes de comer, você lava as mãos depois que usa o banheiro, continue fazendo. Essas são questões de higiene, não tem nada a ver com o texto que a gente está lendo. Qual era o real problema? O real problema também não era lavar as mãos. O real problema é que os fariseus estavam colocando a tradição dos anciãos, o ensino dos homens, acima da lei de Deus, acima do mandamento de Deus. Nós não podemos colocar nada acima da palavra de Deus. Ela é a nossa única regra de fé e prática. E havia um outro problema, que também não era lavar as mãos, mas era a questão da contaminação. O que torna o homem impuro diante de Deus? E Jesus diz, olha, não são os alimentos. Não é deixar de lavar as mãos de maneira cerimonial. O que de fato contamina o homem é o que vem do coração, porque no coração reside o pecado. E para resolver isso, tem que ser com arrependimento e com a fé no sacrifício de Cristo. Porque a Bíblia diz, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Que Deus nos abençoe. Amém.